com a paz do Senhor, amém? Meu amado, te convido a abrir sua Bíblia comigo, em Abacuque, capítulo 3. Você já sentiu a presença de Deus nesse lugar? Você crê que Deus tem um avivamento para as nossas vidas? Abacuque, capítulo 3. Todos acharam, amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Espírito Santo, nós precisamos de mais do teu manifestar nessa noite. Senhor, nós estamos num propósito, nós temos buscado por algo que tem queimado em nossos corações e o Senhor tem falado conosco acerca de avivamento. E Senhor, eu peço que o Senhor continue a avivar essa igreja nessa noite. Que essa palavra possa penetrar nos corações, Senhor, assim como o Senhor falou comigo. E que eu possa passar essa mensagem a cada um dos irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, pode se assentar. É certo que nós já tivemos algumas ministrações aqui acerca da oração do profeta Abacuque. Na primeira ministração nós tivemos o Adeilson, que pregou muito bem, contextualizou. Nós tivemos o missionário William, tivemos também o Andrew, que trouxe uma palavra abençoada. E todos eles já contextualizaram, já mostraram para nós o período em que essa oração se encontrava. E a realidade é, meu amado, que quando Abacuque ele faz essa oração, na realidade o povo está no meio de um cativeiro. E é muito interessante porque aqui no capítulo 3, a Bíblia não vai falar que era uma profecia, mas a Bíblia vai nos mostrar que era uma oração do profeta. O livro do profeta Abacuque contém profecias, contém juízo, mas no capítulo 3 a Bíblia ela vai narrar uma oração e um pedido de Abacuque. Logo no versículo 1 nós vemos a Bíblia falando, oração do profeta Abacuque. E logo depois, no versículo 2, nós vemos o que é o pedido do profeta. E o pedido do profeta era: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Aqui, meu amado, é uma tradução que minha Bíblia traz até um pouco diferente, mas não muda o sentido. E a Bíblia vai dizer que o profeta ele diz o quê? Senhor, aviva a tua obra. Só que vamos analisar aqui o que é a obra de Deus. O que o profeta está falando para Deus avivar naquele momento? A realidade é que no período em que o povo se encontrava, não havia nada para ser avivado, não havia obra nenhuma sendo feita. Não havia nada que poderia mudar, não havia um contexto que poderia mudar. Mas na realidade a obra que Abacuque está falando aqui, que o profeta está falando, não é necessariamente de uma obra, um templo, ou talvez uma obra, uma construção,
mas uma obra que o profeta está falando é algo muito mais importante do que isso. E olha que coisa interessante, quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo ministrou meu coração e falou comigo: se você quer entender a obra, vá no início, vá no princípio. E aí eu fui lá em Gênesis capítulo 1. No capítulo 1 a Bíblia vai narrar toda a obra do Senhor, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. No capítulo 1 a Bíblia vai narrar acerca do firmamento, a Bíblia vai narrar acerca da luz que Deus criou. E quando Deus acaba tudo isso, Deus cria também o homem. E a Bíblia vai falar que quando Deus acaba tudo isso, no capítulo 2 e no versículo 3, e Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Mas o que é essa obra então que o profeta está falando? O profeta não está falando para Deus avivar os animais. O profeta não está falando para Deus avivar a luz. O profeta não está falando para Deus avivar o firmamento, mas o profeta está falando para Deus avivar uma obra que Ele criou, que era o homem, somos eu e você. A obra que o profeta está pedindo um avivamento é no coração do homem. E meu amado, não existe um avivamento sem que antes esse avivamento ele venha nascer no coração do homem. Aliás, ele nasce no coração de Deus, e de Deus ele vem para o coração do homem. E é muito interessante porque não existe avivamento sem união, não existe avivamento sem antes nascer uma chama no coração de uma pessoa, que essa chama ela arde pela presença do Espírito Santo. E aqui no contexto em Abacuque capítulo 3, essa chama ela nasceu no coração de Abacuque. Só que qual era o contexto? O contexto era de crise. O contexto era um contexto completamente adverso. Era um contexto completamente difícil de acontecer um avivamento. Mas o que me chama a atenção é que Deus não deixou de ouvir a oração de Abacuque e de atender o pedido de Abacuque, mas Deus respondeu a oração de Abacuque. Mas como que Deus respondeu a oração de Abacuque? A Bíblia vai falar sobre outro profeta. A Bíblia não vai mencionar o período histórico exato em que aquele profeta profetizou. Só que a realidade é que alguns historiadores, ao estudarem o contexto da sua profecia, e até mesmo alguns fatores do seu livro, vão dizer que esse profeta, ele profetiza em mais ou menos 400 antes de Cristo. Ele profetiza um pouco antes do período que nós chamamos de período interbíblico, que é aquele período em que Deus ele fica sem falar com o povo durante um tempo. Esse profeta, de acordo com a maioria dos historiadores, ele profetiza nesse tempo. E qual que é a profecia desse homem? A profecia desse profeta é a profecia do profeta Joel, e ela diz de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ele vai dizer ainda: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naquele dia eu derramarei do meu Espírito. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Joel, que na realidade foi uma resposta à oração do profeta Abacuque. O avivamento não é para um, não é para outro, o avivamento é para
todo aquele que deseja uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. O avivamento é para todo aquele que tem sede, é para todo aquele que tem uma chama ardendo dentro do coração, clamando pela presença do Espírito Santo, e que não consegue se conter, porque sabe que ama a Deus e que ama a sua presença. O avivamento não é simplesmente para uma pessoa, o avivamento não é simplesmente para outra pessoa, mas é para a igreja que crê no poder de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo veio para poder trazer vida. Então aqui nós podemos entender, meu amado, que na realidade a profecia do profeta Joel, ela foi como uma resposta de Deus a essa profecia aqui. Independente daquela profecia do profeta, Deus usou a boca do profeta, independente de historiadores dizerem que foi ou antes ou depois, apesar da maioria dizer que foi depois de Abacuque, essa já era a resposta de Deus. Agora, meu amado, essa resposta ela não fica ali, ela não morre ali, mas essa profecia, ela é uma profecia que ela se cumpre até os dias de hoje. E olha que interessante, quando Deus vai escolher os seus discípulos, quando Deus vai escolher os 12 que andariam com Ele durante o tempo do seu ministério aqui na terra, a Bíblia vai dizer que Deus escolhe um homem um pouco diferente, um pouco impulsivo, um pouco talvez colérico, um homem que respondia sem que ninguém perguntasse nada, um homem que tinha uma personalidade única, e esse homem era Pedro. Durante o tempo em que Jesus Cristo esteve na terra, Jesus discipulou a Pedro de diversas maneiras, e nós vemos isso ao longo da Bíblia inteira. Olha que interessante, quando Jesus ele está no jardim do Getsêmani, está orando, de repente ele sai do jardim, ele encontra Judas, o homem que o traiu, e junto com ele está Pedro, Tiago e João. Pedro, quando ele vê o sumo sacerdote e o servo do sumo sacerdote, o que Pedro faz? Ele fica irado, que iriam prender a Jesus, e ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus Cristo simplesmente pega, coloca a orelha no lugar, cura aquele homem e mostra para Pedro que não seria daquela forma, que Pedro iria fazer qualquer tipo de transformação. Aquilo dali foi uma das últimas lições de discipulado que Jesus teve na vida de Pedro. Jesus ainda vai dizer um pouco antes, lá na grande ceia, ele vai falar que Pedro negaria 3 vezes. Olha só o perfil da pessoa que Jesus escolheu, olha só o perfil da pessoa que Jesus escolheu para andar com ele. Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, e depois disso, meu amado, Pedro, ele recebe, sabe o que? O perdão e um chamado. Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Olha o chamado na vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas.
Só que esse chamado na vida de Pedro, ele não começou ali não, mas esse chamado começou lá atrás, quando às margens do lago de Genezaré, aquele homem estava lavando as suas redes. Ele já havia acabado de pescar, ele já não tinha mais esperança, já não tinha mais nada na sua vida. Ele encontra Jesus, e Jesus vai e manda ele voltar para o mar. A Bíblia vai dizer que a pesca foi tão grande, que as redes começaram a se romper, e aquele homem, quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele diz assim: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E aí Jesus diz para ele assim: siga-me, a partir de hoje, você será pescador de homens. O chamado de Pedro já havia sido confirmado há muito tempo, mas por que eu estou pregando isso daqui para você? Porque esse mesmo homem se tornou o líder da igreja primitiva, e lá em Atos capítulo 1, olha que perfil de igreja, olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que todos concordavam unanimemente em oração. Era tão maravilhoso o sentimento que eles tinham um pelos outros, que a Bíblia ainda vai narrar e vai dizer que aqueles que tinham mais, eles vendiam os seus bens para repartir entre outros. Isso era uma igreja verdadeiramente unida. E por que eu estou falando isso com você? Porque não existe avivamento sem união. Talvez você esteja pedindo um avivamento, você está falando: Senhor, aviva a igreja, Senhor, faça a tua obra. Só que às vezes você tem uma rixa com um, tem uma rixa com o outro. Senhor, aviva a tua obra. Só que às vezes quando chega algum irmão aqui para dar uma palavra, você não quer ouvir, porque no coração talvez você não tenha liberado o perdão. Ei, a Bíblia vai dizer que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e não existe num corpo braço separado do corpo, a perna separada do corpo, é tudo uma unidade. É uma unidade, nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo. E o maior avivamento que aconteceu na história foi um avivamento que começou com união da igreja, união do corpo de Cristo, união em oração. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo vem, enche aqueles homens do seu poder, eles começam a falar em outras línguas. Aí quem não é da igreja começa a criticar, começa a olhar e começa a falar: o que é isso? Esses homens estão embriagados. Aí se levanta esse camarada que eu falei para vocês, e ele simplesmente vira e diz assim: olha, esses homens não estão embriagados, mas isto é o que havia sido dito pelo profeta Joel, de que nos últimos dias seria derramado o Espírito sobre toda a carne. Essa profecia é para você, essa profecia para mim, é para a igreja de Cristo. Só que tudo isso começa com um desejo que nasceu no coração do profeta, uma resposta de Deus, e de repente Deus levanta um homem que já tinha uma chama ardendo dentro do coração dele há muito tempo, que conheceu a Jesus e que sabia quem Jesus era de perto, e de repente aquele homem, ele começa a pregar, e na sua primeira pregação, cerca de 3.000 almas começam a declarar que só o Senhor é Deus. Não existe avivamento sem união. Não existe avivamento sem união da igreja. E da mesma forma, meu amado, sem união também de propósito. Porque às vezes a gente pensa que é só união de eu estar perto do meu irmão, de eu conversar com ele, de eu ter um bom relacionamento com ele, mas união de propósito. A igreja, ela tem um propósito. Nós temos um propósito aqui na terra, e esse propósito é ter relacionamento com Ele. Então, se você quer um avivamento,
Se nós como igreja queremos viver um avivamento, nós precisamos ter atitudes de quem quer viver um avivamento. Nós precisamos ter atitudes de pessoas que têm sede da presença do Espírito Santo. Não adianta eu vir aqui toda quarta-feira e eu clamar por um avivamento se eu não tenho vida de oração. Deus vai avivar todo mundo e você vai ficar para trás. Não adianta eu chegar aqui na quarta-feira e clamar por um avivamento, se na realidade, quando eu chego na minha escola, quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego na faculdade, a minha conduta é de desviado. Não adianta eu clamar por um avivamento, se na realidade eu não estou tendo avivamento dentro do meu coração. A chama, ela tem que arder, e já havia sido falado lá no Antigo Testamento, Levítico capítulo 6, o sacerdote toda manhã, ele colocava lenha sobre o altar, para que a chama não se apagasse. Quem é o altar nos dias de hoje? Sou eu, sou você, é você. Quem que é a lenha? É a busca pela presença do Espírito Santo, e o fogo é a chama, é o Espírito Santo que arde em nossos corações. Tem que manter a chama acesa, tem que manter a chama acesa. E quando nós entendermos o que é de verdade um avivamento, se nós entendêssemos, aliás, o que é de verdade um avivamento, nós chegaríamos todos os dias antes no culto, nós dobraríamos o nosso joelho e nós passaríamos muito tempo orando, porque nós entenderíamos o que Deus é capaz de fazer através de um avivamento. Nós teríamos uma vida de oração constante, uma vida de busca constante. Um avivamento, ele não muda simplesmente, meu amado, o contexto da igreja. Um avivamento, ele é capaz de mudar o contexto da cidade, o contexto do país. Um avivamento, ele é capaz de mudar um contexto geral da sociedade. Foi assim que aconteceu na igreja primitiva. O contexto mudou. Era muita gente pregando a palavra de Deus, era muita gente anunciando, e muita gente incomodada, mas a chama, ela não parava de arder no coração daqueles discípulos. Mas decapitaram Tiago, eles continuaram pregando. Mas se apedrejaram Estevão, eles continuavam pregando. E um dia, até aquele que estava no apedrejamento de Estevão, que era o Paulo, ele reconhece que Jesus era o Senhor, porque isso é avivamento. Isso é avivamento na sua essência. Isso é avivamento de verdade. Avivamento não é a gente chegar aqui, a gente viver um culto de domingo maravilhoso, um culto de quarta maravilhoso, a gente sentir a presença do Espírito Santo de uma maneira muito especial, diferente, e simplesmente ficar por isso. O avivamento, ele traz mudança na igreja. E o principal, o avivamento, ele traz almas. Um avivamento, ele nunca vai ser chamado de avivamento se não tiverem vidas se rendendo ao nome de Jesus Cristo, declarando que só o Senhor é Deus. Você quer ver um grande avivamento no Antigo Testamento? Quando Elias, ele se vê diante de Jezabel, que estava simplesmente governando o povo de maneira totalmente idólatra, trazendo outros deuses para dentro do território hebreu, a Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Elias. Aquele profeta, ele sobe um monte contra um total de 850 profetas. Ele faz um desafio: aquele Deus que responder por meio de fogo, esse é o verdadeiro Deus. Aqueles profetas começam a orar, não acontece nada. Mas quando Elias começa a orar, Elias, ele não começa uma oração simplesmente para um Deus que não existe. Ele não começa uma oração simplesmente para um Deus que era talvez um Deus que não fazia nada
nada, um Deus que estava ocupado demais para atender. Mas Elias, ele começa a oração para um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo. A Bíblia vai narrar ele como Senhor dos exércitos, aquele Deus que havia aberto o mar vermelho, um Deus único, tremendo, que faz descer fogo do céu. E o que acontece? O povo começa a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso é avivamento de verdade. E eu não sei você, meu amado, mas eu quero viver isso. Eu quero viver, meu amado, um avivamento em que pessoas cheguem por aquela porta e as pessoas que não acreditam comecem a declarar, pela presença do Espírito Santo que vai estar nesse lugar, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero viver um avivamento em que nós vamos sair para as ruas e as pessoas vão começar a sentir, quando você passar na rua, a presença do Espírito Santo exalando na sua vida. Isso é real. Tem muita gente que fala que não é possível. Tem muita gente que fala que não é para os dias de hoje. Mas eu te digo uma coisa, essa palavra aqui é viva. E se ela diz que aconteceu, se ela diz que nos últimos dias acontecerá, é porque realmente acontecerá um avivamento. E a questão é aonde você vai estar no meio desse processo. Será que você vai ser aquele que vai exalar a presença do Espírito Santo, porque você já está cheio? Ou você vai ser aquele que precisa ser cheio porque você está vazio? Avivamento é isso. E o avivamento, ele muda o contexto. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para o avivamento que aconteceu na Inglaterra, a história vai dizer que existiam alguns homens que se reuniam em oração. Dentre esses homens estava John Wesley, George Whitefield, grandes nomes da teologia, da história. E esses homens, eles se reuniam. E a Bíblia vai dizer que numa virada de... A história vai dizer que numa virada de ano, 31 de janeiro, 31 de dezembro. Aí não, né? Poxa. 31 de dezembro, o que aqueles homens estavam fazendo? Aqueles homens estavam orando. Orando. E a história diz que aqueles homens foram cheios da presença do Espírito Santo de tal forma, naquele dia, que um mês depois, George Whitefield estava nas ruas pregando, e ele não tinha um público menor do que 1000 pessoas. John Wesley, um mês depois de George Whitefield, ele estava pregando nas ruas, e mais pessoas ainda iam atrás para poder ver aquele homem pregar. E por que as pessoas iam atrás? Aquele homem dizia assim: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm para me ver queimar. Sabe o que era a chama? Era a presença do Espírito Santo. E você sabe qual que era a queixa do povo anglicano naquela época? A queixa era de que os pregadores da Inglaterra, eles não tinham mais unção, eles não tinham mais fervor, eles não exalavam mais a presença do Espírito Santo. Então Deus levanta simplesmente de onde ninguém acreditava, de onde ninguém dava credibilidade, e faz um avivamento, porque Deus não depende de cargo do homem, Deus não depende da posição que você ocupa. Deus, Ele pega você lá de baixo e coloca lá em cima, se Ele quiser, para cumprir o
propósito dele. Então é se colocar na posição, é realmente colocar na posição e começar a falar do Evangelho, começar assim como John Wesley, a queimar. Nós precisamos queimar. Nós precisamos queimar em nossos corações a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela está aqui nesse lugar, nessa noite. Deus está aqui nesse lugar. E não foi à toa que esse propósito nasceu. Não é à toa que Deus está nos levando por esse caminho. Não é à toa. Não é à toa. Agora nós precisamos entender que isso é algo real. Nós vamos viver um avivamento. Eu não estou dizendo isso simplesmente da boca para fora. Eu sei que nós vamos viver um avivamento. A questão é, ele vai chegar. O avivamento vai vir. Nós vamos viver um verdadeiro avivamento. Agora, eu quero exalar a presença do Espírito Santo. Eu quero exalar a presença do Espírito Santo, assim como Pedro naquele dia. Está na hora de, quando nós começarmos a abrir as nossas bocas para poder falar do Evangelho, a nossa pregação, ela ser como a pregação de Paulo, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, eu não preguei com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas no firme poder do Espírito, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria humana, mas no firme poder do Espírito. O que Paulo estava querendo dizer? Eu não estou pregando apenas com teologia, mas eu prego no poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele é aquele que traz o verdadeiro entendimento, Ele é aquele que traz a certeza, Ele é aquele que vai no seu coração, Ele é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, Ele é aquele que transforma a sua vida, Ele é aquele que liberta, e Ele é aquele que traz vida aos ossos secos. Então, meu amado, nós precisamos dessa presença. Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar a Deus. Você tem a concepção do que é um avivamento. Você sabe o que é um avivamento. E agora, você vai orar com o objetivo de falar com Deus que você quer fazer parte disso. Que quando esse avivamento chegar, você não quer simplesmente viver ele, mas você quer ser presente no avivamento, você quer participar desse avivamento. E essa oração que nós vamos fazer agora é para que você que tem vontade, você que tem sede de viver algo novo de Deus, você que tem sede de viver um avivamento que vai começar com uma chama ardendo dentro do seu coração, você possa falar isso para Deus nessa noite. Talvez você tenha ouvido a palavra e você está sentindo no seu coração. Você sabe que você tem um papel. Você sabe que Deus tem algo para você nisso. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, Espírito Santo, nós te agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos, porque nós sentimos que o Senhor está inundando esse lugar com a sua glória. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós sabemos aquilo que o Senhor é capaz de fazer nessa igreja, no contexto dessa cidade.
E nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor vai fazer. Agora, Senhor, o nosso questionamento nessa noite, o que nós viemos aqui te pedir, Senhor, é que nós possamos fazer parte disso. Que o Senhor venha nos usar e nos preparar para que nós estejamos prontos para viver esse avivamento e para experimentar algo novo da parte do Teu Espírito. Para que nós possamos, Senhor, quando nós estendermos as nossas mãos através do Teu nome, Jesus, vidas sendo libertadas, para que nós possamos ver, Jesus, através da igreja que é o corpo de Cristo, os dons espirituais sendo renovados, porque nós sabemos que os dons são para a edificação da igreja. Nós queremos ver irmãos aqui cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Nós queremos ver, Senhor, irmãos aqui falando em novas línguas, declarando, Senhor, as Tuas maravilhas, como aqueles homens lá em Atos capítulo 2. Senhor, nós queremos ver irmãos capacitados aqui pelo dom espiritual de cura, estendendo as suas mãos e curando pessoas. Senhor, nós queremos ver cegos vendo, nós queremos ver surdos ouvindo, nós queremos ver paralíticos andando. Senhor, a Tua palavra diz que um dia um homem, ele desceu pelo telhado, ele foi curado. A Tua palavra diz que o cego Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele foi curado. Senhor, nós queremos viver isso, porque o Senhor declarou que através do Teu nome obras ainda maiores seriam feitas. E eu oro, Jesus, por essa igreja. Yohanzevi Shurealan Johanareba Suikanalabas Yohanzivi Kala Yohanjebe Sheredeleman Tropas Yakandoleva Serialan Jorehat Sirielaman Toreleman Surikanalabas Suri Yakandalava Siria Ranalaman Chorebas Siria Dalabas Yakanzive Siria Ranelehan Yahanzivi Sigahan Yohadis Shebanalabas Surielelemantorelebas Yelenelemantorelebas Surielelemantorelebas Yeranadoman Sirialan Jorelebas Suriendeleman Jorelebantorebas Siriaranalabas Yalandolebas Suriecantalabas Suriendelebas. Alanjorebas seria rananamantorelebas Jarandolebas siria conto Siria ranalamas suriandalamas Yeranchorenial ranalamas Siria lanabas. Eu falo com a minha noiva Alandorelebas Sirian ranalamas nessa noite Alachoquentelebas Surirandelebas. E eu digo que eu estou preparando pessoas aqui. E existem alguns que já foram incomodados pelo meu Espírito.
e alanchorelele mandorelele basirican robas, para uma obra, e arandalama suriandele mandorelele andalama suriandele mas. Eu estou preparando o terreno, canachorele basuridele mas, para um derramamento do meu espírito nesse lugar. E alanchorelele basure cantalarabas, porque eu sou Deus e eu faço como eu quero. E eu tenho ouvido a oração de alguns nesse lugar, que tem clamado a mim e que tem pedido por uma reforma por completo. E eu estou preparando esse tempo, e esse tempo não demora, porque a minha vinda também não demora, e eu sou Deus sobre a minha igreja, e eu faço, eu cumpro, a minha paz vos dou, assim diz o Senhor. Deus, te louvamos. Obrigado, Senhor. Que isso não acabe, que isso não se apague, mas que isso permaneça aceso no coração de cada irmão aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém.